comunidade! Me chamo Gabriela Chianello, sou bacharela e professora de Geografia, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrando em Geografia na mesma instituição. Desde 2016, atuo em parceria com comunidades tradicionais, especialmente Praia Grande da Cajaíba, Pouso da Cajaíba, Martim de Sá, Sumaca e Sono, localizadas na Península da Juatinga, além de Trindade, no município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, por meio do projeto de extensão Raízes e Frutos, do Departamento de Geografia da UFRJ. As áreas de atuação do projeto incluem agroecologia, saneamento ecológico, educação diferenciada, turismo de base comunitária e cartografia social. Ao longo dos últimos 6 anos, percebi que as inúmeras demandas e denúncias, independente da área de atuação, partem do mesmo problema: a insegurança fundiária, que ameaça tanto a permanência das comunidades tradicionais em seus territórios ancestrais, quanto a garantia de seus direitos, de infraestrutura e recursos estatais, de políticas públicas em educação, saúde, saneamento básico, segurança pública e transportes coletivos, intra e intercomunidade. Além de ameaçar, também, a manutenção de seus modos de vida e atividades econômicas e culturais, restringidas, em parte, por órgãos ambientais e pela sobreposição de seus territórios por unidades de conservação, e, em parte, pelo avanço da especulação imobiliária e pelo turismo predatório em seus territórios, além de investidas de grileiros e de redes de condomínios de luxo, hotéis e resorts. Por isso, partindo da necessidade primária de moradia digna, prevista pela Constituição Federal de 1988, em consonância com a luta comunitária pela titulação de seus territórios tradicionais e pela salvaguarda e valorização de suas culturas e patrimônios materiais e imateriais, e entendendo o poder de alcance dos meios de comunicação audiovisuais em relação a grupos regidos pela transmissão de conhecimentos e pela memória orais, no âmbito do edital Cultura Presente nas Redes 2, patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a produção deste vídeo tem como objetivo promover a formação política de base comunitária, descomplicando os instrumentos jurídicos e apresentando o levantamento das possibilidades legais de enfrentamento à insegurança fundiária em territórios tradicionais. Por isso, quero dialogar com todas as comunidades tradicionais do Brasil, em especial as comunidades caiçaras, visando contribuir com suas experiências e lutas, além de dialogar com o público em geral, com o objetivo de valorizar e divulgar a cultura tradicional caiçara. Tomei por base a experiência de formação política das comunidades de Paraty, nas quais foram relatados desafios para descentralizar o conhecimento da figura das lideranças, devido à dificuldade de participação dos demais comunitários nas reuniões presenciais, seja nos próprios territórios, seja em comunidades próximas ou em reuniões virtuais. Desse modo, a demanda por um material de formação política audiovisual surgiu das próprias lideranças, que se colocaram como agentes de difusão do conhecimento intracomunidade, divulgando esse material internamente. Além de estar disponível nas mídias digitais do YouTube, do Instagram e do Facebook, o arquivo desse material será divulgado e compartilhado quando solicitado. No entanto, antes de focar nas comunidades tradicionais caiçaras,
É preciso traçar o panorama do patrimônio cultural brasileiro, das leis e políticas públicas destinadas aos povos e comunidades tradicionais e como esse grupo vem sendo ameaçado nos últimos anos. Para enriquecer o registro, trarei notícias da grande mídia de mídias alternativas, além de dados primários estruturados nas reuniões e nas formações realizadas nas comunidades caiçaras de Paraty e dados secundários organizados na elaboração da minha dissertação de mestrado. Partindo da Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural de 1972, a Unesco promove a identificação, a proteção e a preservação do patrimônio cultural e natural de todo o mundo, considerado especialmente valioso para a humanidade. Segundo a Unesco, um sítio possui valor universal excepcional quando possui uma significância cultural ou natural que transcende as fronteiras nacionais e, por isso, é de grande relevância para as gerações atuais e futuras de toda a humanidade. Os sítios são divididos em 3 categorias: o patrimônio cultural, que é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. O patrimônio natural, que é composto por formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham um valor científico, de conservação ou estético excepcional. E o patrimônio misto, com características de importância cultural e natural que se complementam. Para se tornar um patrimônio mundial da humanidade, o bem ou o sítio precisa atender pelo menos a um dos 10 critérios da lista de Convenção do Patrimônio Mundial criada pela Unesco. Entre os critérios destacam-se representar uma obra-prima do gênio criador humano, exibir um intercâmbio de valores humanos durante um dado período ou uma determinada área cultural do mundo, sobre o desenvolvimento da arquitetura ou da tecnologia, constituir um testemunho excepcional de uma tradição cultural ou de uma civilização viva ou desaparecida, representar um exemplo de conjunto arquitetônico ou tecnológico de uma paisagem que ilustre um período significativo da história, ser um exemplo excepcional de povoamento humano tradicional e da utilização tradicional do território ou do mar, estar direta ou materialmente associado a tradições vivas, ideias ou a crenças e obras artísticas e literárias de significado universal excepcional, conter fenômenos naturais notáveis ou áreas de beleza natural e importância estética excepcionais, ser exemplos representativos dos grandes estágios da história da Terra, como testemunhos da vida e de processos geológicos, ser exemplos excepcionais de processos ecológicos e biológicos significativos em curso na evolução de ecossistemas terrestres e aquáticos, e conter os habitats naturais mais importantes e significativos
para a conservação in situ da diversidade biológica. O Brasil possui 23 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial, pelo seu valor excepcional e universal para a cultura da humanidade. Dos 23 sítios, 7 são de patrimônio natural, 15 são de patrimônio cultural e 1 representa o patrimônio misto brasileiro. Em 2019, o município de Paraty, juntamente com a Ilha Grande, do município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, tornaram-se o primeiro sítio misto do Brasil a entrar na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecido por suas riquezas naturais e culturais. Dentre os critérios utilizados pela Unesco, podemos destacar o critério 5, ser um exemplo excepcional de povoamento humano tradicional, da utilização tradicional do território ou do mar, que seja representativo de uma cultura ou culturas, ou da interação humana com o meio ambiente, especialmente quando este último se tornou vulnerável sob o impacto de alterações irreversíveis. Este é o único sítio misto da América Latina onde se encontra uma cultura viva, com a participação contemporânea de diferentes povos e comunidades tradicionais, a saber, indígenas, quilombolas, caiçaras e caipiras. Todos os demais sítios mistos da região, como Machu Picchu, no Peru, são sítios de importância arqueológica, em conjunto com atributos naturais. O Brasil também possui elementos inscritos na lista de patrimônio cultural imaterial, representando as expressões de vida e tradições que comunidades recebem e transmitem por gerações, valorizando o registro da memória oral, uma vez que não se constitui apenas de aspectos físicos, mas também de saberes, línguas, festividades, crenças, folclores, contações de história e manifestações orais e gestuais. A grande quantidade de bens e sítios brasileiros declarados como Patrimônio Mundial da Humanidade, seja natural, cultural, misto ou imaterial, reforça a presença de grande diversidade biológica e cultural no nosso país e como elas andam juntas por meio do manejo ancestral de povos e comunidades tradicionais. Partindo dessa percepção, é preciso refletir que no Brasil, assim como no mundo, a conservação de áreas ambientais terrestres e aquáticas com características naturais raras, belas ou relevantes está relacionada com os territórios de povos e comunidades tradicionais que habitam e protegem estes espaços há gerações. No entanto, esses mesmos espaços que pertencem às comunidades tradicionais são entendidos pelo Estado como bens públicos, passando por políticas ambientais de restrições de uso e pela criação de unidades de conservação. Não por acaso, é possível perceber nos mapas a sobreposição de unidades de conservação federais e estaduais sobre terras indígenas e territórios de outras comunidades tradicionais no Brasil. Este processo condiciona povos e comunidades tradicionais
agentes relevantes para a construção e preservação da memória histórica e cultural e da identidade e do patrimônio nacionais, a limitarem ou mesmo impedirem suas formas de organização social e práticas tradicionais, isto é, o seu modo de vida. Desse modo, as comunidades tradicionais acabam sofrendo uma inversão paradigmática em relação à propriedade de suas terras. Nesse modelo, estão sujeitas às regras que emanam de outros grupos sociais, alheios aos seus territórios, à sua cosmovisão e às suas demandas reais, sendo regidos por leis ambientais impregnadas pela visão da tutela do Estado e da superioridade da cultura ocidental letrada, em oposição à oralidade e à tradição da memória, características dos povos originários. De acordo com Porto Gonçalves, tentar criar unidades de conservação ambiental a pretexto de proteger a biodiversidade, expulsando povos e suas culturas que coevoluíram com os ecossistemas, é desconhecer todos esses fatos e sua contribuição para toda a humanidade e o planeta. Assim, insistimos, dá-se sobrevida a um paradigma que já demonstrou seus limites, criando unidades de conservação, onde natureza e cultura se excluem. Não existe expressão mais apropriada do que essa, latifúndio genético, pois se trata de constituir grandes áreas demarcadas a pretexto de pesquisa científica, ignorando todo o saber construído por essas populações que habitam esses ecossistemas. Trata-se, mais uma vez, de uma imposição colonial, agora constituindo latifúndios genéticos, a pretexto de proteção da natureza, que sabemos corre perigo exatamente em função da lógica e da prática dicotômicas, produtivistas e consumistas, impostas a todo o mundo pelos europeus e pelos estadunidenses. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei Federal nº 9.985 de 2000, as unidades de conservação se dividem em duas categorias de manejo: as unidades de proteção integral, cujo manejo visa preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com as unidades de conservação de estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre, e as unidades de conservação de uso sustentável, cujo manejo busca compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, com as unidades de conservação da área de proteção ambiental, da área de relevante interesse ecológico, da floresta nacional, da reserva extrativista, da reserva de fauna, da reserva de desenvolvimento sustentável e da reserva particular do patrimônio natural. A exclusão e a subalternização dos povos originários e das comunidades tradicionais no Brasil e no mundo compõe o conjunto de políticas reproduzidas pelo status quo da colonialidade do poder e da colonialidade do saber. Essa dinâmica não considera os direitos consuetudinários das comunidades tradicionais para a garantia do direito à propriedade da terra, legando a esses grupos, no máximo, a tutela governamental sobre seus territórios, como anunciado no Estatuto da Terra,
De acordo com o parágrafo 4º do artigo 2º, é assegurado às populações indígenas o direito à posse das terras que ocupam ou que lhes sejam atribuídas de acordo com a legislação especial que disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas. De acordo com a Organização Mundial do Patrimônio Intelectual, OMPI, instituída em 1970 pela ONU, direito consuetudinário representa o conjunto de costumes, práticas, crenças que são aceitos como regras obrigatórias de conduta pelos povos indígenas e comunidades locais, reconhecido como parte integrante de seus modos de vida e sistemas sociais. O que caracteriza o direito consuetudinário é precisamente o fato de consistir num grupo de costumes que são reconhecidos e partilhados coletivamente por uma comunidade, por um povo, grupo étnico ou religioso. Isso contrasta com as leis escritas que emanam de uma autoridade política constituída, cuja aplicação está nas mãos dessa autoridade, geralmente o Estado. De acordo com o Decreto Federal número 6040 de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, consideram-se comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Assim, se autodeclaram enquanto comunidades tradicionais, andirobeiras, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros, caiçaras, castanheiras, catadores de mangaba, ciganos, cipozeiros, extrativistas, faxinalenses, fundo e fecho de pasto, geraizeiros, ilhéus, indígenas, isqueiros, morroquianos, pantaneiros, pescadores artesanais, piaçaveiros, pomeranos, povos de terreiro, quebradeiras de coco babaçu, quilombolas, retireiros, ribeirinhos, seringueiros, sertanejos, vazanteiros, veredeiros. Todos esses povos e comunidades são parte fundamental da enorme pluralidade e diversidade sociocultural da sociedade brasileira. O que faz um grupo específico se identificar enquanto comunidade tradicional, normalmente, são as ameaças. Esses povos, que sempre estiveram em suas terras, quando sentem que não podem perdê-las, seja para o agronegócio, o garimpo ilegal, os empreendimentos imobiliários, o turismo predatório, as infraestruturas industriais, o crescimento urbano, os grileiros ou as unidades de conservação, buscam esse reconhecimento para tentar manter o seu direito de permanecer no local. Esses grupos mantiveram sua organização social e o regime de propriedade estruturados no direito consuetudinário. Como consequência, a transmissão dos direitos sucessórios sobre a propriedade fundiária dentro dessas comunidades é passada de geração em geração, por meio da linhagem ancestral e da memória oral, garantindo o respeito e o usufruto do território comum às práticas culturais que compõem a identidade do grupo. No entanto, o direito consuetudinário dos povos e das comunidades tradicionais brasileiras é constantemente invisibilizado e excluído das decisões jurídicas. Desse modo, eles são reduzidos a posseiros e subordinados aos interesses públicos e privados sobre a propriedade da terra, ocupada há séculos por seus ancestrais, que passa a ser vista como mercadoria e passa a ser tutelada e regulada pelo Estado. Isso acontece
porque seus costumes não são juridicamente considerados para a garantia da propriedade da terra que habitam e manejam, fato que também evidencia a subordinação do regime da oralidade e da memória coletiva, típico em comunidades tradicionais, ao regime da escrita documental e legal, expresso por instrumentos institucionais de regularização fundiária, que são aplicados de forma seletiva. A colonialidade do poder, expressa na estrutura jurídica e institucional brasileira, parte da premissa de que as comunidades descendentes dos povos originários não possuem legitimidade na propriedade de seus territórios, desconsiderando seus direitos consuetudinários e até mesmo suas existências, muitas vezes invisibilizadas ou marginalizadas. Das poucas notícias que aparecem sobre povos e comunidades tradicionais, ou são denúncias de ameaças aos seus territórios, modos de vida e existências, ou são manifestações e estratégias comunitárias para se defender frente às ameaças políticas e sociais e resistir frente aos desafios ambientais. Apesar das constantes ameaças, esses povos não se calam e não se intimidam, lutam com garra e com força diante dos desafios. A partir do diálogo e da mobilização política, as comunidades tradicionais se unem para fortalecer a luta de todos pela regularização fundiária de seus territórios e pela garantia da permanência de suas culturas e modos de vida tradicionais. Em relação à mobilização política e ao levante das comunidades tradicionais, podemos destacar o primeiro encontro nacional da Teia dos Povos, ocorrido em maio de 2022, no assentamento Terra Vista, na Bahia. A carta elaborada pelas lideranças comunitárias atribui mais um passo na construção da grande aliança preta, indígena e popular, tendo como princípios a luta por terra, território e bem viver. Os povos pela proteção dos territórios, retomadas, autodemarcação, autodefesa e enfrentamento a todos os inimigos que saqueiam há séculos o direito de vivermos de forma digna. Para isso, a luta por terra e território é a construção da soberania alimentar e diversa e fundamental. Foram palavras destacadas pelas lideranças. No litoral do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras se organizaram e fundaram em 2007 o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Com lideranças indígenas, quilombolas e caiçaras, o Fórum atua ativamente na luta por direitos e garantias das comunidades da região. Em 2014, o Fórum das Comunidades Tradicionais oficializou a parceria com a Fiocruz e a FUNASA, iniciada em 2009, com a instituição do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, agrupando lideranças comunitárias, pesquisadores, advogados e equipe técnica, com 10 áreas de atuação, que incluem o fortalecimento do Fórum de Comunidades Tradicionais, a defesa do território, o saneamento ecológico, a educação diferenciada, a promoção da saúde, a Agenda 2030, a agroecologia, a incubadora, o turismo de base comunitária e a cartografia social. Em 2014, também foi lançada a campanha Preservar é Resistir, do Fórum de Comunidades Tradicionais, pela garantia da permanência dos povos e comunidades tradicionais em seus territórios. De acordo com a campanha, que pretende assegurar o acesso ao território, avançar na regularização das terras, dar visibilidade ao modo de ser e viver, implementar políticas públicas diferenciadas, preservar é resistir, resistir é conservar
conservar é saber usar e saber usar é a arte das comunidades tradicionais, como forma de apoiar e fortalecer a luta comunitária por regularização fundiária dos territórios de povos e comunidades tradicionais, em especial as comunidades caiçaras. Traremos as principais leis e políticas públicas destinadas a esses grupos, além das ferramentas e recursos jurídicos disponíveis para o enfrentamento legal à insegurança fundiária. Segundo o Decreto Federal número 5.758 de 2006, que institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, PNAP, o conceito de área protegida equivale somente às unidades de conservação contempladas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, às terras indígenas e aos remanescentes de quilombos, ou seja, todas as demais comunidades tradicionais precisam se subordinar aos regimes fundiários e às destinações de uso prescritos pelo SNUC, uma vez que o Decreto Federal número 6.040 de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, não prevê esses fatores. Há caráter de comparação entre as diferentes possibilidades de áreas protegidas destinadas aos povos e comunidades tradicionais. Iremos sistematizar os usos e as destinações de 4 categorias de áreas protegidas, entre elas a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a Reserva Extrativista, previstas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, os remanescentes de quilombos e as terras indígenas. As duas primeiras categorias, RDS e RESEX, foram selecionadas por se tratarem de unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, devem compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais e contemplam as características das comunidades tradicionais, pelo menos parcialmente. Enquanto a RDS é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica, a RESEX é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Estas duas unidades de conservação garantem a concessão de direito real de uso e o termo de compromisso firmado com as comunidades tradicionais, em conformidade com o plano de manejo, de modo que esses grupos passam a ter, judicialmente, o direito à posse garantido, podendo determinar os usos que farão em seu território. A saber da concessão de direito real de uso, a Lei número 11.481 de 2007 estabelece que é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas.
Ademais, a gestão dessas unidades de conservação prevê um conselho deliberativo, o que já representa um avanço por seu caráter de gestão compartilhada. Nessa modalidade, as comunidades tradicionais possuem uma cadeira na gestão, mas também inclui-se o órgão ambiental responsável e outras instituições. Isso ocorre porque se trata de unidades de conservação, cujo objetivo principal não é o patrimônio das comunidades tradicionais, mas a conservação da natureza. A principal diferença entre estas categorias se refere ao domínio estabelecido. Enquanto a RESEX é exclusivamente de domínio público, a RDS permite o domínio particular associado ao público, havendo desapropriação de áreas particulares somente quando necessário. Entretanto, a Lei 9.985 de 2000, que institui o SNUC, é bastante vaga no que tange à necessidade dessa desapropriação, sem haver nenhuma explicação sobre a mesma. Essa brecha pode acabar deixando as comunidades tradicionais mais vulneráveis frente a ações de grileiros e especuladores imobiliários. Os outros dois exemplos, remanescentes de quilombos e terras indígenas, foram trazidos a fim de inspirar a luta comunitária e popular pela legitimação e pela regularização fundiária das demais comunidades tradicionais do Brasil. Portanto, é importante ter clareza que as suas características servirão como partida para as demais comunidades tradicionais. Os remanescentes de quilombos possuem um regime jurídico expresso pela propriedade privada coletiva pro indiviso, o que significa que a mesma não pode ser fracionada. Esse regime determina a titulação definitiva dos quilombos, garantindo não apenas a posse, como também a propriedade da terra a esse grupo, que fica registrada em cartório em nome da Associação de Moradores. Após a titulação, fica garantida aos quilombolas uma maior autonomia na gestão de seu território, sem sofrer interferência de órgãos estatais por não se tratar de domínio público ou de patrimônio da União. As comunidades quilombolas se autodeclaram e a Fundação Cultural Palmares as certifica. Em seguida, é de responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, realizar os trabalhos técnicos e garantir a regularização fundiária. Esse processo implica necessariamente na desapropriação de propriedades particulares dentro dos limites do quilombo, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto nº 4.887, de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. A esse respeito, segundo o Decreto 4.887 de 2003, fica estabelecido ainda que a autodefinição de que trata este decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá,
certidão respectiva na forma do regulamento e fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados. No caso das terras indígenas, seu território faz parte do Patrimônio da União, sendo registrada na Secretaria do Patrimônio da União. Entretanto, é garantido aos indígenas o usufruto exclusivo da terra, ou seja, eles mesmos determinam os usos que farão na terra, pois detêm a posse permanente. Nessa categoria, percebe-se ainda resquícios de uma política de tutela estatal, tendo em vista que antes do Estatuto do Índio e da Constituição Federal de 1988, esse grupo era tratado como silvícolas, não sendo considerados cidadãos plenos e com seus direitos civis limitados. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Nas terras indígenas, as áreas particulares sofrerão necessariamente desintrusão de ocupantes não indígenas, isto é, a retirada dessas pessoas sem a necessidade de uma indenização por se tratar de um território originário. Esse aspecto é uma garantia a mais para a efetivação da regularização fundiária, já que o Estado não precisa arcar com o orçamento de desapropriações, que poderiam atrasar ou até mesmo impedir o processo em caso de déficit orçamentário. No estado do Rio de Janeiro, é importante destacar a vanguarda da Lei nº 7.790 de 2017, que declara como patrimônio cultural, histórico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro e considera de especial interesse social as comunidades quilombolas, caipiras, caboclas, de pescadores, caiçaras e agricultores no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, inclusive aquelas localizadas em unidades de conservação da natureza. Em razão disso, fica proibida a remoção ou remanejamento das comunidades do seu local de origem. Essa lei legitima e reforça o valor existente nas demais comunidades tradicionais do estado do Rio de Janeiro. As comunidades tradicionais caiçaras, localizadas na Península da Juatinga, no município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, tiveram os seus territórios tradicionais sobrepostos por unidades de conservação
em especial pela Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, criada pelo Decreto Estadual número 17.981, de 1992. Essa unidade de conservação possui natureza não edificante, ou seja, proibindo qualquer intervenção humana, se classificando, portanto, na categoria de proteção integral, apesar de ser anterior ao SNUC. Uma vez que a reserva ecológica está desregularizada em relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação e não compreende os usos e o manejo das comunidades caiçaras existentes ancestralmente nesse território, a unidade de conservação necessita de recategorização. Por isso, deve ser submetida a um processo de reavaliação para se enquadrar em uma das categorias previstas pelo SNUC, ou então ela passa a integrar o SNUC excepcionalmente e a critério do CONAMA se possuir objetivos de manejo que não sejam satisfatoriamente atendidos pelo mesmo. Em relação à recategorização de unidades de conservação, o SNUC prevê, no artigo 55, que as unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta lei serão reavaliadas no todo ou em parte, no prazo de até 2 anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta lei. Já em relação à integração de unidades de conservação excepcionalmente, a lei prevê, no artigo 6º, parágrafo único, que podem integrar o SNUC excepcionalmente e a critério do CONAMA unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta lei e cujas características permitam, em relação a essas, uma clara distinção. Existe ainda alternativas transitórias e temporárias, enquanto ainda não é oficializada e concretizada a recategorização de unidades de conservação com a sua respectiva regularização fundiária. Como exemplo, nós temos o termo de compromisso e o termo de autorização de uso sustentável, firmado entre as comunidades tradicionais e os órgãos estatais. O termo de compromisso foi definido pela Instrução Normativa número 26 de 2012 do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, quanto a um instrumento de gestão e mediação de conflitos de caráter transitório a ser firmado entre o ICMBio e populações tradicionais residentes em unidades de conservação, onde a sua presença não seja admitida ou esteja em desacordo com os instrumentos de gestão, visando garantir a conservação da biodiversidade e as características socioeconômicas e culturais dos grupos sociais envolvidos. De acordo com a Lei nº 4.340 de 2002, que regulamenta o SNUC, no capítulo 9 do reassentamento das populações tradicionais, pelo capítulo 39, disse que, enquanto não forem reassentadas as condições de permanência das populações tradicionais em unidades de conservação de proteção integral,
serão reguladas por termo de compromisso, negociado entre o órgão executor e as populações, ouvido o Conselho da Unidade de Conservação. O termo de compromisso deve indicar as áreas ocupadas, as limitações necessárias para assegurar a conservação da natureza e os deveres do órgão executor referente ao processo indenizatório, assegurado o acesso das populações às suas fontes de subsistência e a conservação dos seus modos de vida. O termo de compromisso será assinado pelo órgão executor e pelo representante de cada família, assistido, quando couber, pela comunidade rural ou associação legalmente instituída. Em relação ao termo de autorização de uso sustentável, a Lei nº 9.636, de 1998, estabelece que a autorização de uso sustentável, de incumbência da Secretaria do Patrimônio da União, ato administrativo excepcional, transitório e precário, é outorgada às comunidades tradicionais mediante termo quando houver necessidade de reconhecimento de ocupação em área da União, conforme procedimento estabelecido em ato da referida Secretaria. A autorização a que se refere o caput desse artigo visa possibilitar a ordenação do uso racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima e fluvial, destinados à subsistência da população tradicional, de maneira a possibilitar o início do processo de regularização fundiária, que culminará na concessão de título definitivo quando cabível. Em relação à necessidade de recategorização da Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, sobreposta ao território tradicional caiçara, em Paraty, o deputado estadual Carlos Mink, do Partido Socialista Brasileiro, lançou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, o projeto de lei 2455 de 2020, que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação no Rio de Janeiro, incluindo uma categoria de Reserva Cultural Caiçara. E apesar das comunidades caiçaras terem sido mais uma vez pressionadas por uma agenda externa com prazos curtos em relação ao projeto de lei do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio de Janeiro, diferente das vezes anteriores, a decisão das comunidades e da coordenação caiçara não será entre opções já estabelecidas que não atendem plenamente suas demandas, mas se trata da oportunidade de intervir na criação de uma categoria de unidades de conservação destinada especificamente às comunidades caiçaras. Cabe analisar a oportunidade de registrar as demandas e interesses dos caiçaras e entrar no cenário de disputa política da ALERJ, expandindo a luta caiçara para os debates e articulações parlamentares com o foco de garantir as suas reivindicações. O projeto de lei indica como objetivo do sistema proteger amostras significativas e representativas de todos os ecossistemas terrestres, de águas interiores e marinhas do estado do Rio de Janeiro, de modo a manter a biodiversidade nativa, os serviços ambientais, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente, além de prover oportunidades para recreação, aprendizagem, pesquisa e realização de atividades econômicas. De acordo com o projeto de lei, as reservas culturais caiçaras são áreas terrestres, podendo conter também espaços de águas interiores e marinhos,
que abrigam comunidades caiçaras cuja existência se baseia em práticas sustentáveis de utilização dos ecossistemas e recursos ambientais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. A Reserva Cultural Caiçara é destinada a conservar os ecossistemas e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução social e os modos de vida das comunidades caiçaras do litoral do estado do Rio, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o saber, a cultura e as técnicas de manejo dos ecossistemas desenvolvidos por essas comunidades no âmbito de seus territórios. A Reserva Caiçara está vinculada e submetida ao Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio de Janeiro, sendo categorizada como unidade de conservação de uso sustentável, similar à Reserva de Desenvolvimento Sustentável e à Reserva Extrativista. Ao analisar esta categoria, não é difícil perceber que sua caracterização é pouco específica e pouco aprofundada, perdendo a excepcionalidade que poderia explorar. Ao comparar a Reserva Cultural Caiçara com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável e com a Reserva Extrativista, é notável que os regimes jurídicos entre elas são praticamente iguais, com o adendo de que a Reserva Caiçara, assim como a RDS, são mais permissivas em relação à desapropriação de áreas particulares, uma vez que o assunto nem é abordado. A maior diferença da Reserva Caiçara é que o seu Conselho Deliberativo, além de ser constituído por representantes da comunidade tradicional, também pode ser presidido por eles, em conjunto com o órgão gestor. Diante dos debates sobre a recategorização da Reserva Ecológica Estadual da Joatinga e sobre a instituição de um Sistema Estadual de Unidades de Conservação no Rio de Janeiro, foram realizadas extensas reuniões e oficinas formativas com a participação de advogados populares para auxiliar as lideranças caiçaras a traçarem um horizonte para a construção da proposta de uma área protegida denominada Território Caiçara, como forma de auxiliar o processo formativo comunitário e amparar tecnicamente o estudo da lei. Foi necessário a análise de alguns termos jurídicos. Primeiramente, para a proteção legal e a salvaguarda do território caiçara, é necessária a regularização fundiária, que é um processo que legitima a posse ou a propriedade em áreas ocupadas em desacordo com a lei, garantindo o direito à moradia e a proteção ao ambiente. Enquanto a posse garante o direito ao uso da terra, a propriedade garante o uso e o domínio, que é o direito real que consiste no poder jurídico, direto e imediato, do titular sobre a coisa, com exclusividade e contra todos, sobre a terra. O regime fundiário, portanto, diz respeito à categoria de regulação que o terreno é submetido. A saber, do regime fundiário, temos 3 categorias. O domínio público, que se refere aos bens públicos que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, com destinação ao uso comum do povo, à utilização geral pela coletividade, como acontece com a Reserva do Desenvolvimento Sustentável e com a Reserva Extrativista.
Temos o Patrimônio da União, que pertence a todos os brasileiros e é administrado pela Secretaria do Patrimônio da União, que tem competência para realizar a incorporação e regularização do domínio dos bens, sua adequada destinação, além do controle e da fiscalização dos imóveis, como acontece com as terras indígenas. E temos o título de propriedade, que é o direito real mais completo, com comprovação da titularidade do domínio em registro imobiliário. Confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, assim como de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, como acontece com os remanescentes de quilombos, sendo nesse caso o título de domínio coletivo, registrado em nome da associação de moradores, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. Para um maior entendimento, é importante explicar que inalienabilidade se refere aos bens que não podem ser alienados, ou seja, quando é proibida a transferência de propriedade de um titular para outro, seja por venda, permuta, penhora, uso capião e também pela doação. Enquanto a imprescritibilidade se refere aos bens que não podem ser prescritos, ou seja, quando é proibida a prescrição aquisitiva por uso capião, quando a propriedade é adquirida ao comprovar a posse exclusiva, prolongada e ininterrupta, que não tenha ocorrido de forma violenta ou clandestina. E já a impenhorabilidade se refere aos bens que não podem ser penhorados, ou seja, quando é proibida a expropriação para pagamento de dívida, quando a penhora é utilizada como um instrumento judicial que tem como objetivo segurar um bem de um devedor para que o mesmo seja utilizado para pagar a dívida do sujeito. No que se refere a um instrumento jurídico, é importante saber que a concessão de direito real de uso é um direito real previsto no Código Civil e é um contrato firmado entre as partes que pode ser aplicada em terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita por tempo certo ou indeterminado e possui fins específicos de regularização fundiária de interesse social. É a concessão do uso direito real, resolúvel e constitui-se por instrumento público particular ou por simples termo administrativo. A partir da inscrição da concessão, o beneficiado passa a usufruir plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e responde por qualquer encargo civil, administrativo ou tributário que incida sobre o imóvel e suas rendas. Em relação às áreas particulares, é importante saber que existem dois procedimentos. A desapropriação, que é o procedimento estabelecido por lei por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ou seja, a necessidade de motivação respaldada e indenização para retirada de proprietários com título legítimo e de boa-fé. Já os títulos viciados e ou de má-fé verificados, como oriundos de grilagem de terras, cabe anulação, não havendo obrigação de indenização para a expropriação,
ou seja, para a retirada da propriedade. E também existe o caso da desintrusão, que se refere à retirada ou expropriação de ocupantes invasores ou proprietários ilegítimos ou legítimos, como a etapa final da desapropriação. No caso das terras indígenas, qualquer ocupante não indígena é considerado invasor e seus títulos são nulos por se tratar de território ancestral, desobrigando a indenização pelas propriedades, apenas e obrigatoriamente suas retiradas para regularização fundiária. A partir das discussões, a decisão tomada pelo grupo foi de apoiar a inclusão da Reserva Caiçara no Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio de Janeiro, com a necessidade de emendas modificativas ao projeto de lei. Essas emendas foram discutidas com a assessoria do deputado Flávio Serafini e incorporadas na votação da Comissão de Defesa do Meio Ambiente pelo seu mandato. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente analisou essa e outras propostas de emendas e aprovou uma nova redação dada à Reserva Caiçara, com algumas vitórias para a luta comunitária. Entre as alterações sugeridas e as propostas acolhidas, podemos destacar a inclusão da definição de comunidades tradicionais caiçaras, que são entendidas como aquelas com ancestralidade e identidade própria, que se reconhecem e são reconhecidas por suas comunidades, que vivem na zona costeira, insular e do sertão, manejando os recursos no mar, na mata, na restinga e no mangue com sua cultura, modo de ser e fazer, que mantém sua essência e preservam seus direitos e valores, do mesmo modo em que protagonizam sua dinâmica cultural, social, econômica, linguística e tecnológica. Também foi incluída na redação do projeto de lei a necessidade da consulta prévia, livre e informada às comunidades caiçaras para a criação da Reserva Caiçara, garantindo a participação efetiva e incondicional da população envolvida, de modo que suas identidades e territorialidades sejam representadas pela realidade concreta do lugar de vivência. Em relação ao Conselho Deliberativo, o mesmo deverá ser composto por membros titulares e igual número de suplentes, sendo a maioria das vagas do Conselho destinadas à comunidade tradicional caiçara. A respeito do plano de manejo da unidade de conservação, ele deverá ser aprovado pelo seu Conselho Deliberativo e em suas disposições constará prioritariamente o desenvolvimento do turismo de base comunitária e a criação de centros de educação e cultura, bem como a manutenção dos já existentes. E às comunidades caiçaras presentes na Reserva Caiçara será prioritariamente outorgado título de propriedade coletiva, pró-indiviso ou firmado contrato de concessão de direito real de uso coletivo pró-indiviso no caso de terreno de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, registrado no cartório da comarca, em nome da associação ou conselho comunitário legalmente instituído, sem qualquer ônus financeiro, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. Ainda foram incluídos no texto do projeto de lei que as áreas particulares não caiçaras, incluídas em seus limites, devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei, e serão respeitados os usos
costumes e tradições das comunidades caiçaras e seus efeitos nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre caiçaras, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. Neste momento, a profundidade com que foi tratada a atual redação da Reserva Caiçara, segundo o substitutivo da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, orientada pelas emendas sugeridas por lideranças caiçaras e pesquisadores parceiros, trazem uma dose de esperança ao movimento e à luta pela garantia de direitos básicos como moradia digna e reprodução da sua cultura. No entanto, é preciso ter consciência que essa foi apenas mais uma etapa de tramitação do projeto de lei número 2455 de 2020, que ainda precisa ser votado em mais 6 comissões da Alerj para ser aprovado e se transformar em lei. Por isso, é preciso acompanhar a tramitação e permanecer pressionando politicamente os deputados para aprovar as demandas das comunidades caiçaras na Alerj. E ainda é necessário saber que a aprovação da categoria Reserva Caiçara dentro do projeto de lei que implementa o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio de Janeiro não garante a imediata criação ou recategorização de unidades de conservação para a Reserva Caiçara. Apenas abre a possibilidade de criação ou recategorização para reservas caiçaras para as comunidades que assim desejarem. E diferentemente das terras indígenas e dos remanescentes de quilombos, a Reserva Caiçara continua sendo uma categoria de unidade de conservação, portanto, vinculada e submetida ao Sistema Estadual de Unidades de Conservação e às legislações ambientais, bem como administrada pelos órgãos ambientais competentes. No entanto, esse movimento pode marcar um passo importante para a luta por reconhecimento e marcos legais destinados especificamente às comunidades tradicionais caiçaras. E a Reserva Caiçara pode ser um pontapé inicial para mirar em uma área protegida, território caiçara, futuramente independente dos sistemas de unidades de conservação.